Vamos refletir sobre os profetas, quem eram, qual era a sua missão. Os profetas na Bíblia foram chamados de videntes, alguns fizeram milagres, mas o profeta é sobretudo aquele que fala em nome de Deus. Ele é um guardião da aliança, é aquele que faz relembrar ao rei e ao povo qual é o desejo de Deus naquele momento. Por isso que a profecia está junto com a instituição da monarquia. Quando o povo decide escolher um rei, esse rei está para o povo como um representante de Deus. Mas quando esse rei, essa liderança se desvia, aparece o profeta. O profeta vem para denunciar aquilo que está errado e para anunciar aquilo que deve acontecer, aquilo que deve ser feito. Então, um dos primeiros profetas da Bíblia que nós conhecemos se relacionando com o rei é o profeta Natã, no segundo livro de Samuel, capítulo 12, em que Natã faz Davi conhecer o seu pecado. No tempo de Salomão nós temos o profeta Aías, e depois da divisão do reino do sul e do reino do norte, no reino do norte trabalha o profeta Eliseu e antes dele o profeta Elias. Esses profetas não têm um livro próprio na Bíblia. Também atua no reino do norte o profeta Amós e o profeta Oséias. No reino do norte, esses dois profetas tentam fazer com que o rei e o povo se deem conta de que devem unir-se, devem voltar a Javé, que o libertou do Egito. Caso contrário, outras nações viriam para derrotá-los, e foi o que aconteceu no ano 722, quando no Reino do Norte os assírios vieram e dominaram. No Reino do Sul, no Reino de Judá, atuou o profeta Isaías, Miqueias, Sofonias, Naum, Jeremias e Abacuque. Também a missão desses profetas eram dizer que o rei e o povo estavam se desviando, estavam cultuando outros deuses, que os reis não estavam fazendo justiça, mas estavam oprimindo. Se eles não se convertessem, outras nações viriam invadir, e foi o que aconteceu no ano 589. A Babilônia dominou o Reino do Sul, e no ano 586, Nabucodonosor destruiu o templo e levou para a Babilônia alguns judeus cativos, as lideranças daquela época. Nesse tempo do exílio atuou o profeta Isaías e o profeta Ezequiel. Ezequiel é aquele profeta que tem visões sobre os ossos ressequidos, que tem visões sobre o Espírito Santo que descerá sobre todo o povo no dia em que Javé restituir o seu reino. Depois que o povo consegue voltar da Babilônia pelo ano 536, há um movimento para reconstruir o templo e as tradições. Nessa época atua o profeta Ageu, Malaquias, Joel, Zacarias e novamente Isaías. São profetas que apoiam a reconstrução do templo, e também há profetas que questionam se de fato é o templo que se deve prestar atenção ou é o povo que está sofrendo. Então os profetas são aqueles que diante das autoridades e diante do povo relembram qual é o plano de Deus. E os últimos profetas nós vimos atuando o profeta Zacarias e o profeta Daniel, já no tempo dos gregos. É o profeta Daniel que nos dá
uma primeira visão da ressurreição. É o profeta Daniel diante da dominação do rei Antíoco IV Epífanes, que nos ajuda a entender que a morte não é o fim, mas que Deus restitui o corpo e a alma de todos aqueles que foram fiéis a Javé.